gente, eu sou a Bárbara Sá, Segredos Entre Amigas, e bem-vindos a mais um vídeo do Cia Todo Dia. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a leitura do livro Zorganvolder, A Redenção, escrito pelo Joel Dantas. Joel Dantas já acompanha aqui o canal e esse aqui é um lançamento dele pela editora Chiado e ele me convidou a ler e contar pra vocês o que eu achei da leitura. O livro é uma fantasia e tem um tipo de narrativa diferente do que eu tô acostumada a ler, mesmo em se tratar de um romance. Então foi uma experiência de leitura bem diferente, eu vou contar pra vocês agora o que foi que eu achei. Em Zorganvolder, A Redenção, a gente vai descobrir aqui que no começo da humanidade, além do nosso mundo atual, também foi criado aí uma outra dimensão. E nessa outra dimensão existem dois tipos de seres: os servos de luz e os contra-missão. Os servos de luz, eles são responsáveis por cuidar do livre-arbítrio da humanidade, ou seja, por deixar com que os humanos ajam da forma como eles acreditam que devem agir, seja isso levando eles para um lado bom ou para o lado mau. Do outro ponto de vista, a gente tem os contra-missão, e esses, por sua vez, estão ali prontos para fazer com que os humanos vão para o lado mau. A ideia deles é extinguir a raça humana, então eles estão sempre lá no ouvidinho dos humanos, dando aquelas dicas para que eles não façam coisas boas. De tempos em tempos a gente vai ter aí os guardiões, que são os iluminados e que têm a missão de levar a alma humana para um lado bom. Sabe quando tá tudo dando ruim? A missão deles é ir lá e tentar resgatar a alma humana. E a gente vai ter dessa vez o Zorganvolder, que vai ser o iluminado em questão. O fato é que os últimos iluminados todos falharam em sua missão, e o Zorgan é o último. E se ele não conseguir concluir sua missão, completar sua missão com êxito, a raça humana será extinta de uma vez. O problema é que o Zorgan tem aí um pequeno pecado enrustido nele, porque ele é uma pessoa muito autoritária e ele é uma pessoa que gosta muito de poder. Ele tem plena certeza que os Volders, né, que é a descendência dele, foram ali os governantes e sempre mandaram em tudo, só que perderam esse posto. Então ele tá na busca para que esse posto seja novamente reavido pelos Volders e ele não mede esforços para fazer isso. O livro ele vai, né, narrar a missão do Zorgan e a gente vai acompanhar aí as coisas que vão acontecendo na vida dele. O interessante da trama é que ele vai trazer essa distinção de bem e mal e como as pessoas se deixam influenciar, especialmente por poderes. A gente tem bem esse foco no livro, mas não traz essa distinção de forma muito religiosa, sabe? É um conflito mais de ideias, é um conflito mais político que a gente tem dentro do livro. E ele fala muito sobre como a forma como as pessoas falam influenciam o que está acontecendo. Porque o Zorgan, ele tem um discurso muito bonito no meio do livro, e ele consegue ir fazendo a mente das pessoas no decorrer da trama, e sempre em busca, em prol dele mesmo, em prol do poder. Então ele tá sempre ali meio que mostrando para as pessoas que ele está se importando com elas, mas no fundo ele não está muito se importando com elas, sabe? Ele está fazendo tudo aquilo porque ele quer o poder. Então a gente tem bem essa distinção de bem e mal, tanto do próprio Zorgan, porque em alguns momentos ele atina para o que está acontecendo ali, mas em outros ele deixa a mente dele ser completamente nublada pela tentativa de poder, pelo que ele está buscando, quanto ali pelos servos de luz que estão ao redor dele tentando auxiliá-lo. Mas a gente vai vendo que o Zorgan tá enredando ali por um caminho que talvez não tenha volta, e é o decorrer da trama que vai mostrar pra gente como é que isso vai acontecer. Bom, é uma premissa bem interessante, especialmente porque o livro vai trazer essa parte mais política da divisão de bem e mal, não no sentido realmente religioso, como eu já falei com vocês, mas no sentido de como a gente observa as pessoas. E ele é um livro que faz com que a gente observe o cenário ao nosso redor, porque como ele traz isso da forma como as pessoas falam, a gente começa a tentar perceber algumas coisas que a gente já viu na vida e como a forma como a pessoa falou influenciou a gente a fazer determinadas coisas ou influenciou pessoas ao nosso redor. Eu achei isso muito interessante. Aqui no começo do livro a gente tem uma apresentação do autor, que é o Joel, e ele fala que ele costumava escrever roteiros, e a gente tem isso muito presente aqui na forma de narrativa do livro, porque como eu já mencionei pra vocês, é um romance, mas a gente traz essa narrativa no formato mais de roteiro. É muito
muito visual, sabe? E a gente, como leitor, não se sente inserido no livro, mas sim observando a história acontecer. Parece que tem uma grande tela na nossa frente e as coisas vão se desenrolando ali. O negócio é que, em alguns pontos, esse tipo de narrativa me deixou um pouquinho incomodada, porque eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo. Os acontecimentos são muito suscetíveis um ao outro, então vão acontecendo as coisas de forma muito rápida. Às vezes eu passava uma página do livro e parecia que eu tinha caído em outro lugar, e aí eu voltava pra ter ideia de onde é que eu tava. Mas no geral a trama conseguiu me passar assim tudo o que ela desejava, eu consegui compreender o livro. Também temos alguns problemas de revisão, mas o autor já me contou que uma nova edição já será com uma nova revisão, que ele mandou pra fazer outra revisão, porque realmente teve alguns pontos da trama assim que me incomodaram em alguns sentidos, a forma como as coisas estavam revisadas, mas esse problema será resolvido na próxima edição do livro. No geral foi uma história que eu gostei bastante, especialmente aí por falar sobre o poder e por falar sobre como as pessoas se comportam quando elas visualizam o poder em mãos, sabe? Tem até uma frase aqui de um dos servos da luz que eu gostei bastante, que ele fala que ser maior pode significar ter o poder, porém é a dignidade que distingue um grande império de um império grande. Ou será apenas outro cuja emoção que deixará é a vontade de ser esquecido. Então eu achei muito interessante, foi uma leitura assim que me fez refletir muitas coisas, especialmente sobre o atual cenário do Brasil. Então eu consegui colocar ela bem na realidade, consegui visualizar bem as coisas. Enfim, gente, pra quem curte essas leituras que te fazem refletir muito sobre o psicológico da humanidade, pra quem curte essas fantasias que falam sobre outras dimensões, eu indico bastante a leitura. Se você quiser ganhar um livro desse, vai ter um pra sorteio nesse vídeo. É só você deixar um comentário aqui. Eu vou fazer o sorteio no dia 10 e deixo também aqui como comentário em destaque quem ganhou, tá? Então eu vou usar um aplicativo pra fazer o sorteio dos comentários desse vídeo, e aí a pessoa que ganhou eu vou marcar. E só é me entrar em contato com os dados, que aí a gente resolve este pepino de enviar o livro, tá? Se você quiser comprar o livro também, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Você pode comprar direto com o autor ou no site da editora da Chiado. E também já tem continuação à venda no Clube dos Autores. Vou deixar todos os links pra vocês aqui. Depois me conta aí se vocês curtem esse tipo de narrativa, se vocês gostam desse tipo de leitura. Eu vou adorar saber. E me conta o que você achou da resenha também. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue as nossas redes sociais, os links estão aqui embaixo. Eu te espero no próximo vídeo, amanhã no caso. Um beijo e até lá. Tchau!